Esse tema é polêmico por natureza. Por essa razão, eu quero enfatizar mais uma vez que a minha perspectiva é 100% psicológica. A grande dificuldade que nós temos para falar sobre a vida após a morte e ficar estritamente no campo da psicologia diz respeito à própria natureza da psique. A psique é, ao mesmo tempo, quem produz o fenômeno e também quem o observa. É como um olho querendo enxergar a si mesmo, sem um espelho. Eu diria que há uma dificuldade, quase que uma impossibilidade, de nós chegarmos a conclusões definitivas. Daí que nós temos que ser neutros ou imparciais, porque o nosso viés pode pré-determinar a nossa conclusão. Se eu, antes de observar os fenômenos, já tenho uma crença na existência de um além, eu vou ver indícios da minha crença nos fenômenos que observar, mesmo que esses indícios sejam fracos, para dizer o mínimo. Infelizmente, a psique não nos revela o que acontece após a morte. Ela sugere a continuação de alguma coisa, e se nós formos imparciais e neutros, nós vamos chegar à conclusão de que a sugestão de que alguma coisa continua após a morte tem que ser vista de um plano simbólico e não literal. Isso não vai tirar o mérito desse tipo de mensagem. Ao contrário, como eu espero ter demonstrado desde o início nessa série de vídeos, o sonho pode te dar um sentido, um significado, não só para a sua vida em geral, como, dentro do tema que eu estou abordando, para a sua morte física. E como eu falei no vídeo anterior, ele também pode dar um sentido para o luto, para a perda de alguém muito próximo que você amava muito, e a dor do luto nós todos sabemos é excruciante. A analista junguiana Marie-Louise von Franz escreveu certa vez que, diante dos vários sonhos que ela tinha observado de pessoas que depois vieram a falecer, que a psique parece mostrar que é importante ir ao encontro da morte de forma consciente. Está inteiro nessa experiência. E eu acredito que o sonho seja a melhor ferramenta para isso. Vou falar mais uma vez da dimensão simbólica dos sonhos. A psicóloga americana Milly Fortier escreveu na sua tese de doutorado que a psique costuma retratar a morte através de imagens de renascimento, uma jornada, ou às vezes mudança de endereço ou de local. Mais uma vez, é um erro tomar essas imagens de forma literal. Porém, no plano simbólico, nós podemos entender essa representação imagética como sugerindo a continuação da vida psíquica após a morte. Deixe-me explicar isso melhor. A psique sugere a continuação da vida psíquica após a morte, mas não da vida consciente. Aparentemente, a nossa consciência, a nossa identidade vai desaparecer quando nós morrermos. Para entender essa ideia, lembra que a consciência e o ego faz parte da consciência, surge do inconsciente. Não só na nossa espécie, como em cada indivíduo. O bebê é 100% inconsciente e aos poucos ele vai tomando consciência de si mesmo e do mundo à sua volta. E o surgimento da consciência na nossa espécie continua sendo um grande mistério para a ciência. Ninguém sabe explicar como e por que a consciência surgiu na nossa espécie. E talvez esse mistério continue para todo sempre. E é esse processo, agora de uma forma reversa, que parece acontecer na nossa morte. A consciência, da mesma forma que surgiu, vai desaparecer, mas a vida psíquica vai continuar. Nós não conhecemos a psique, por isso mesmo chamamos de inconsciente. Nós temos que aceitar o fato, então, de que a psique vai ser sempre um mistério para nós. É um erro, quase que uma arrogância intelectual,
querer tirar conclusões definitivas sobre a psique, eu diria também sobre a morte. Vamos ver um sonho para ilustrar um pouco isso. Um analista americano faleceu de uma maneira súbita. Ele não tinha nenhum sintoma que indicasse que ele pudesse morrer. E ele tinha o hábito de registrar seus sonhos. Após o falecimento do seu marido, sua esposa foi ler o diário de sonhos. E havia um sonho, pouco antes dele morrer, que indicava esse processo. Ele sonhou que ele estava indo com a imagem da esposa para um deserto, que era habitado por lobos de 11 patas. E desse deserto ninguém retornava. A sua esposa notou que havia uma tensão na caligrafia. Foi óbvio concluir, portanto, que esse sonho mexeu de uma maneira diferenciada com seu marido na época. E ele escreveu, depois do registro do sonho, que entendia esse sonho como uma advertência a respeito da própria morte. E mais, que ele precisava da ajuda das figuras arquetípicas para lidar com essa situação. 2 comentários rápidos a respeito da experiência. O primeiro é essa conclusão brilhante que ele teve, que ele precisava da ajuda de figuras arquetípicas na própria psique para enfrentar a morte. A imagem de lobos de 11 patas podem representar tanto uma ameaça como, diante dessa postura madura, uma forma de ajuda. Nós não sabemos como que ele lidou com isso porque não há registro. Mas eu quero crer, por causa dessa conclusão madura e brilhante que ele teve, que ele fez essa passagem de uma maneira adequada. E o segundo comentário: o deserto para onde ele estava se dirigindo era um local do qual ninguém retornava. Isso parece confirmar a conclusão daquela tese de doutorado que eu me referi, já que uma das representações imagéticas que a psique faz da morte é de uma jornada. E nesse caso, é uma jornada sem retorno. Daí então, nós não temos uma referência sobre o que acontece naquele deserto. Nós não podemos ignorar também que tem uma questão estatística ligada a esse tema. São poucas pessoas que dão importância para os seus sonhos e, dentre estas, menos ainda registram seus sonhos. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para não tomar a parte pelo todo. Pode ser que, à medida que mais e mais estudos aconteçam relacionando sonhos com morte, essa conclusão que estou apresentando aqui possa ser mudada ou se confirme. E eu gostaria agora de citar o Jung. Muita gente acha que, aliás, talvez a maioria das pessoas tem na imagem de Jung uma pessoa mística, esotérica e até religiosa. Jung é considerado meio que guru da nova era. Nada mais longe da verdade. Jung escreveu sobre esse tema no livro Memórias, Sonhos e Reflexões. E de uma maneira inteligente, brilhante e cautelosa, como ele sempre foi, ele escreveu que, se nos é impossível penetrar na essência de um fenômeno, nós deveríamos renunciar a fazer disso uma questão intelectual, racional. Porém, se essa ideia se oferece para mim, aparece para mim, seja na forma de sonhos ou de uma tradição mítica, então deveria prestar atenção a ela. E ele vai além. Ele fala que nós deveríamos ser audaciosos o suficiente para criar uma concepção a respeito disso, mesmo que essa concepção nunca possa ser demonstrada. Traduzindo, você deveria, diante da sua morte, criar a sua própria referência, mitologizar a sua morte. Isso dá um sentido, dá um significado para esse processo. E é uma verdade pessoal, não é uma verdade coletiva. A sua concepção vai servir só para a sua experiência.
E o mérito está nisso aí. E Jung vai também um pouco além e se pergunta, por que não existem, como ele diz, amistosas comunicações entre nós e aqueles que já faleceram? A pergunta dele é mais incisiva, abre aspas, por que esta insuperável barreira entre os mortos e os vivos? Fecha aspas. No próximo vídeo eu vou abordar o tema da regressão de memória, porque está relacionado um pouco com o que eu estou abordando aqui. Mas eu quero pedir sua paciência e a sua compreensão, porque eu só vou poder postar esse vídeo daqui a 3 ou 4 semanas. Mas você vai ser avisado de qualquer forma assim que eu postar o vídeo, se você já está inscrito aqui no canal. Até lá e muito obrigado.